Então, como eu prometi, né, quem pegou lá o primeiro estudo lá do julgamento dos cristãos, eu vou deixar aqui alguns referimentos para que vocês possam estudar, tá? Examinar, que tá tudo ali as respostas. Olha, primeiro, aqui em 2 Coríntios, né, que depois eu vou deixar todos os referimentos também lá debaixo, lá no vídeo, tá? Que assim fica mais prático para vocês, tá bom? Então, aqui no 2 Coríntios 3, versículo 12, do 10 ao 12, diz assim, ó. Diz assim: porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, tá? Abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converteram ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aqui, o que quer dizer? Queridos, os judeus, os fariseus, eles eram muito assim, como é que eu posso dizer? Era como se eles não queriam que ninguém chegasse, para eles, qualquer um que entrasse num templo para orar, que não tinha assim, se não fosse como eles queriam, eles já excomungavam. Então, no Antigo Testamento, Moisés colocava o véu, né, para poder, ele não podia ver Deus, porque senão ele morria. Mas a glória de Deus permanecia muito forte em Moisés, sabe? Então, o que acontece? Acontece que quando ele ia levar a mensagem que Deus passou para ele, o povo olhava para ele assim e tinha um temor, entendeu? Só que era aquele momento, aquela claridade era passageira. E o que o Senhor quer dizer aqui? Quando você me tem, quando você abre seu coração para o Espírito Santo de Deus, você incomoda as trevas e o que está por detrás das pessoas. Sabe quando você fala assim, Celi, quando eu me converti, o Senhor sempre me deu uma promessa, e hoje a promessa se cumpriu, que Ele ia me derramar muita unção. E que essa unção é tão forte, tão poderosa, que nem todo mundo vai na sua casa. Sabe? Você começa a incomodar. Então o Espírito Santo, ele incomoda, as pessoas já te olham assim, sabe? Então Jesus aqui fala de um véu. Foi o que ele falou para os judeus. Eu vou destruir esse templo aí de vocês, feito por mão de homens, e vou refazer outro pelas minhas mãos. Ele já estava falando da gente. E eles riram e debocharam. E falaram, a gente levou anos para construir esse templo, e você quer destruir em 3 dias? E ele destruiu, porque foi abalado, está lá em Israel, que agora vai ser, estão querendo reconstruir, né? Segundo os judeus, porque para eles o Messias ainda vai vir, que Deus vai permitir que seja o anticristo, tá? Então, naquele momento, ele rasgou o véu, e hoje nós estamos no século 21, 2024, e ainda tem pastores, líderes que acham que você é a ovelha dele, que ele comprou em um navio negreiro e que você tem que estar submissa a ele. Não,
nós estamos submissos a Cristo. Nós temos que nos abnegar nesse mundo, não se conformeis nada com esse mundo e se entregar de corpo, alma para Cristo, assim como foi Paulo. Que eu vou ler aqui o que Paulo fala, preste atenção. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. E ele diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou. Por quê? O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E Satanás, ele sempre quis ocultar a verdade. Ele sempre quis que a mentira prevalecesse. E ele cega as pessoas. Ele tem esse poder de cegar porque ele sabe que você é um crente meia boca. Ele sabe que você é um crente que você não lê Bíblia. Vem preguiça. Ele sabe que você não está vivendo um evangelho a 100%. Gente, viver Cristo é se abnegar todos os dias. Tem muita gente que está correndo atrás de trabalho, só anda cansado. Eu fico assim analisando. Jesus Cristo orava, Jesus Cristo andava aldeias, Jesus Cristo, meu Deus, ele estava sempre fazendo alguma coisa. Mas ele nunca deixou de visitar pessoas. Ele nunca deixou de abraçar pessoas, de tocar em pessoas. Hoje tem pastores, eu mesmo conheço muitos. Eles não te recebem nem na casa deles. Tô ocupado. Pega apontamento. É por isso que falei em italiano. Pega, agende, tem que agendar. É por isso que eu tive uma experiência que quando eu precisava, no momento que eu mais precisava de um pastor para me ajudar, para me abençoar, eu era dizimista e ofertante, ele disse: não, o dinheiro aqui vai todo pro presidente. Nesse dia eu voltei para casa, botei meu joelho no chão e falei: papai do céu, nunca mais eu vou me humilhar a homens, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E daquele dia por diante não me faltou nada, porque eu dependo dele. Eu preciso de você, mas eu dependo dele para tudo. Sei falar 3 idiomas. E Deus falou: não quero que você trabalhe para o homem, eu quero que você trabalhe para mim. Sério, irmão, você passa dificuldades muitíssima, porque o evangelho de Deus é sofrimento e é dor. Eu não vivo um evangelho falso, desses por aí que diz: tem que acabar o sofrimento, tem que ser só vitórias e bênçãos. Eu não faço parte dessa barganha, tá? Tudo que eu tenho é Ele que está me dando. Eu tenho que valorizar tudo que Ele tem, até um ovo, até uma caneta, tudo é valorizado. É esse evangelho que eu sirvo, tá? Que eu vivo, procuro viver continuamente. Amém? Então esse é o evangelho de Cristo. Mais adiante aqui, meu amor, eu vou falar aqui em Romanos, né, que está aqui, um momentinho só, para não falar erradinho, tá? Louvado seja Deus, Senhor. Aqui em Romanos, cadê Jesus? 17, isso, Romanos 13. Cadê meu paizinho? Ai, Jesus, me bloqueei aqui agora, gente. Me ajuda aí, né? Vão orando aí para que a gente dê continuidade a isso aqui, tá? Romanos 14, que aqui fala assim, que aqui diz assim: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo.
Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Aqui muitas pessoas não entendem essa passagem, né? Porque fala assim: ah, mas eu não como carne, então não coma carne na frente de seu irmão. Porque muitas das vezes a carne pode corrompê-lo. A carne pode fazer mal para ele. É a mesma coisa. Tem uma passagem no Novo Testamento onde Deus usa o apóstolo Paulo para falar com Timóteo, para ele tomar água com vinho, porque a água fazia mal para o estômago do Timóteo. Mas tem muitos crentes por aí que usam essa passagem para ficar bêbado. Tá entendendo? Tudo tem que ser com ordem e decência. Eu não posso beber uma taça de vinho se eu tiver um problema de estômago na frente que um Deus acabou de libertar, que ele era cachaceiro. Então, se eu fizer isso, eu vou instigá-lo. Eu vou instigá-lo, porque ele vai beber para se embriagar e fazer besteira e escandalizar. E naquele momento, aquele irmão está bebendo uma taça de vinho, porque o vinho, ele é, como é que fala? É tipo uma medicina, ele pode te tratar. Sabe, eu conheci uma cristã que ela era tratada com uma taça de vinho toda meia no almoço. Ela tinha um tipo de alguma coisa na pele que precisava, ele é medicinal, tá? Pode verificar, pode procurar isso aí, tá? Que eu não estou dizendo nenhuma barganha aqui não. Então, mais adiante aqui, diz assim, a liberdade e a caridade. Caridade, Senhor, gente, é amor, né? Então, a gente pode falar assim, esse amor. Que amor você está vivendo? Aí ela diz assim que não nos julguemos, mas uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo, imunda, a não ser para aquele que a tem imunda, para esse é imundícia. Mas se por causa da sua comida se contrista teu irmão, já não andas com fome. O amor não destruas por causa da tua comida aquele que em Cristo morreu. Não sejais, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Porque quem nisto serve a Cristo, glória a Deus, Senhor, quem isso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação, uns para com os outros. Então, se eu ando com um cristão que eu estou sendo edificada por ele, isso é maravilhoso. Se você anda com um cristão que ele só pensa em comer, que ele só pensa na luxúria, você vai aprender o que com ele? Você não vai aprender nada. Porque as coisas de Deus é celestial, não tem nada terreno, tá? Então, mais adiante aqui, queridos, fala assim, um momentinho. Mais adiante aqui, tem uma parte aqui muito interessante, né? Em Eclesiástico 10, que eu vou ler aqui, que fala assim, a loucura é a causa de muitas desgraças. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro, e inutilizar o unigênito do perfumador. Assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia. O coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. E até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento, e diz todos que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque o acordo é um remédio que aguenta grandes pecados. Ainda há um mal que vida baixo, glória a Deus, Senhor, do sol, como o erro que procede do governador. O tolo assenta em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes que andavam a pé, como servos sobre a terra. Quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra a morderá. Quem acarrentar pedra será maltratado por elas, e o que rachar lenha expõe-se o perigo.
Então, o que é que diz aqui esse estudinho esse capítulo do 10 que eu apenas li para vocês aqui? Quer dizer o quê? A mosca morta faz exalar mau cheiro e inutilizar o unigênito. Assim como a mosca morta pela ressurreição estraga muito perfume, assim também um pouco de insensatez pode destruir os bons efeitos de muita sabedoria. Os planos podem ser ótimos, mas o imprudente pode, com um só de seus erros, estragar todas elas, né? Então, mais adiante diz assim: quem fizer uma cova, a sabedoria leva em conta os ricos e as dificuldades da vida com suas tarefas cotidianas. O sábio evita danos, porque soube que pode acontecer e se cautelar dos perigos ocultos. Mais adiante diz assim: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. É um quadro crítico quando os governantes, dirigentes são puéreis e quando executivos com seus auxiliares iniciam o dia dando vazão e seus apetites, provavelmente em bebedeiras. Qual deplorável é que, num discurso da história, as bebidas alcoólicas, sem qualquer impedimento, aborratam as capitais do mundo. Precisamos de executivos crentes que deem um bom exemplo de como ser cristão, né? E mais adiante aqui diz assim: lança o teu pão sobre as águas. Um dos sentidos da palavra hebraica traduzida por pão é o grão usado em purificação. A referência aqui pode ser ao costume egípcio de espalhar semente ou grãos sobre as águas que inundavam suas terras. Atualmente, quando o rio Nilo transbordava, parecia que aqueles grãos ficavam soterrados e esquecidos, mas num devido tempo surgia a colheita. Podemos aplicar esse fato à nossa disposição de ser generosos, prestimosos. Devemos dar liberalmente, pois um dia, talvez, nós mesmos venhamos a enfrentar uma grande necessidade. O que quer dizer isso? Se eu, né, muitas das vezes você tem uma terra, né, me ajuda, Senhor, você planta e no momento certo vai chegar o tempo da colheita. E essa colheita chegou no momento da crise, no momento da seca. Mas aí, aqui vai entrar tudo junto, aqui vai entrar o amor, aqui vai entrar a caridade, aqui vai entrar como você vai se comportar. Nossa, Senhor, eu plantei e agora veio a colheita, e você vai reter tudo para você ou você vai abençoar as pessoas? É isso que está faltando no meio dos cristãos. Cuidar de uma viúva, cuidar de um órfão, não é tarefa para político, não é tarefa para presidente, não é tarefa para prefeito, é tarefa da igreja. Da igreja. Como você tem 2 fazendas, como você tem uma empresa, você é riquíssimo, mas você nunca investiu em pessoas. Você nunca chegou para seu irmão para falar assim: nossa, eu vou investir, Senhor, no meu irmão, ele precisa fazer um curso para ele ser autônomo. Eu vou investir naquela irmã, ela precisa fazer um curso de cabeleireiro, Senhor, assim ela não fica dependendo de ninguém, mas somente do Senhor e daquilo que ela vai se tornar. Ela precisa trabalhar, ela não tem esposo. Moral da história, para não ficar longo, gente, é que se eu tenho demais, por que não compartilhar com meu irmão? O problema da igreja hoje é que se tornou muito egoísta. Tem cristãos aí que tem casa própria, mas fez de tudo para receber uma casa lá, dessas casas de governo aí, Minha Casa Minha Vida. Deixa lá alugando, mas não tem coragem de dar para quem não tem. Você está entendendo? E outra coisa, o maior erro de um crente que conhece a palavra é ele
receber algo de um homem e querer dizer que foi Deus. Não, separe as coisas. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se foi o homem que te deu, se foi o político que te deu, vai agradecer a ele. Tira Deus desse meio, porque Deus não dá a casa a ninguém de governo aonde é comandado por bandido. Não venha me contar essas coisas não, porque eu fico muito chateada. Ah, mas Deus me deu aquela casa lá aonde comanda bandido? Aonde você tem que convidar as pessoas e quando as pessoas estão vindo para sua casa, o cara fala, e aí, quem é? Quem são essas pessoas? Aonde é que Deus permite que você, filho do rei, dono do ouro e da prata, vai morar em um ambiente que é comandado por bandido? Pelo amor de Deus, seja sábio. A palavra aqui falou, temos que ser sábio, temos que usar essa sabedoria, porque a mesma mulher tola é a mesma mulher sábia. Não existe duas mulheres, a tola e a sábia. Existe só uma. Ou você é tola ou você é sábio. O homem tolo e o homem sábio. É só um. Depende como você tá servindo ao Senhor. Depende como você tá fazendo a vontade do Senhor e as obras dele. Entendeu? Então, sem mais delongas, eu vou deixar esses referimentos lá embaixo no vídeo. Servir ao Senhor é se abnegar. Cristãos mentirosos, cristãos covardes, pessoas que fazem a obra para se amostrar, pessoas que abençoam outros para querer a vanglória, que pessoas que continuam a dizer, ah, mas eu dei, ah, eu ajudei fulano. Você ajudou porque você quis, porque tudo aquilo que Deus faz na sua vida, aquilo que Deus toca no seu coração para você abençoar, você não precisa estar falando. Porque se você falar, então não foi Deus, foi a sua carne. E a gente tem que ter cuidado com a carne é uma desgraçada. Tá? Por isso que a nossa luta todo dia é constante, ó. A carne contra o espírito. Você tá entendendo? E você precisa vencer esse espírito. Aqui eu abri em 1ª Epístola de Pedro, que diz assim: ora, pois, já Cristo padeceu por nós na carne, armai vós também vos como este pensamentos, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O que é concupiscências do mundo? É tudo que você olha, você deseja. Tudo que você vê, você cobiça. Concupiscência. Por isso que você nunca saia de casa com os olhares carnais. Pede ao Papai do Céu, Pai, unge meus olhos. Não deixa que eu veja como carnal, mas que eu veja espiritual. Se você sai de casa no espírito, você vai olhar para o seu irmão como Cristo olha para você, com compaixão. Mas se você sair de casa com o olhar carnal, você vai julgar, você vai cobiçar, você vai desejar. Nós temos que todos os dias estarmos preparados. Eu nunca saí de casa, querido, sem orar. Até para ir na casa da vizinha, eu oro, porque eu não sei que espírito tá nela. Eu não sei se ela é uma crente que vigia. Eu oro, eu não faço nada sem consultar papai. E aqui fala sobre a concupiscência. Tá entendendo, meus amores? E mais adiante, diz assim: sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Você é hospedeiro? Você hospeda as pessoas na sua casa com amor, com carinho? Ou você ainda é daquele crente que não se libertou e faz aquela simpatia lá, que só o sangue do cordeiro bota a vassoura para cima para ir embora? Você, quando os crentes, os irmãos, independente de ser crente ou não, quando você recebe alguém na sua casa, você recebe com carinho, com amor, ou você faz acepção? Deus me colocou isso agora aqui no meu coração. Quando vem um advogado na sua casa, você dá a melhor taça para ele de café? Você não dá? E quando chega um varredor de rua, você faz o mesmo? Você não faz. Sabe por quê? Porque o advogado é um advogado. Mas um varredorzinho de rua, ele é só um varredor de rua. Tanto faz ele beber em uma taça bonita, quanto em um copo de plástico. E isso para Deus é pecado. Isso para Deus é falta de amor. É falta de amor.
Você pega um melhor vestido para dar para uma pessoa porque você gosta, mas você dá o pior vestido de chita para uma pessoa que você fala, mas eu não conheço, não tenho intimidade, ela não merece um vestido caro. E você merece? A gente é merecedor da salvação? A gente mereceu Cristo morrer naquela cruz? Por mim, por você? Pense nisso, reflita. Reflita se eu e você somos merecedores para você estar escolhendo e fazendo acepção. Você tem problema com racismo? Seja com estrangeiro, branco ou com preto? Porque se você for, se converta, tá na hora de você se arrepender. Tá na hora de você se arrepender. Em nome de Jesus, tá? E mais, aqui diz, se alguém fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Ok, queridos? Não foi muito, não pude ler todos os referimentos, tá? Mas li esses aqui que é muito importante para vocês. É muito rico esse estudo, muito rico. Vou deixar outra palavrinha aqui em Hebreus 5, 10, que diz assim. 10 não, deixa eu ver, 6. Como também diz deixa eu começar de Hebreu aqui. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens. O que papai quer dizer com isso? Se você foi constituído pastor, é como Deus permitiu um homem ir para a presidência ou governar como prefeito em uma cidade. Deus não quer que você oprime o povo. Deus quer que você favoreça o povo. Assim é você, pastor. A igreja não é tua. A igreja não te pertence. Você está ali para pastorear. O que foi que Cristo falou com Pedro? Pedro, tu me amas? Ele falou 3 vezes que Pedro se irritou. Então apacenta minhas ovelhas. A sua obrigação, a minha obrigação é apacentar, é discipular, é ensinar nos princípios de Cristo. Se não for dos princípios de Cristo, igreja, saia dessa Babilônia, tá? E mais adiante diz assim: homens nas coisas conscientes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelo pecado e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes, errados, pois também eles mesmos estão rodeados de fraqueza. Então, se seu irmão andar pecando, não é para você julgá-lo, é para você pegar ele com a mão e falar: bora orar, bora lá, que se Deus me libertou, o mesmo Deus que me libertou, ele vai te libertar também. Então, quando você vê uma pessoa na sua fraqueza, não aponte o pecado, aponte o caminho. Nós julgamos as obras, não julgamos pessoas, porque quem pode julgar a pessoa minha, você, é Cristo. Mas se eu faço uma obra errada, você tem todo o direito de falar: missionária Célia, você está errada, você está usando a palavra de Deus em vão para enganar as pessoas, porque aqui falou. Então servir a Deus é isso: honestidade, integridade e amor, e ter um caráter de Cristo. Se você ainda não tem um caráter de Cristo, minha irmã, busque. Senhor, aperfeiçoa-me. Senhor, modela o meu caráter, porque eu preciso ter o caráter de Cristo, o pensamento de Cristo. Eu tenho que pensar como Cristo, ver como Cristo, agir como Cristo, falar como Cristo. Não sejais imitadores de pastores nem de líderes. Admirar é uma coisa, idolatrar é outra. Sejamos imitadores de um só pastor, Rei Jesus de Nazaré, que eu costumo chamar ele de o surfista da Galileia, porque ele andou nas águas. Amém? Deu para entender? Que Deus abençoe a vocês. Um beijo no coração. Missionária Célia.